Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Grupo F do Mundial de Clubes, F de Flash Score, de fã do futebol com a gente, para bater muito papo. Já peço a você o seu like, aquela mãozinha que está aqui embaixo, você está acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e já manda aqui os seus palpites. Quem são os favoritos? Quem avança no Grupo F? Que tem Borussia Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan HD. E aí eu vou convocar o nosso camisa 10, Eduardo Gerac, porque logo de cara, para mim, tem o duelo dos dois favoritos. Dia 17, Fluminense e Borussia. Borussia que terminou o campeonato alemão, a Bundesliga, na quarta posição, bem longe do Bayern, que foi campeão com 82 pontos. O Borussia, da Muralha Amarela, ficou com 57. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você, a todas e a todos. Olha, o Borussia, inclusive, está contando com torcida, essa muralha amarela aí que você falou. Ele está contando com essa muralha amarela lá nos Estados Unidos, né? Vamos ver até que ponto isso vai acontecer ou não, né? A gente tem notícias lá dos Estados Unidos mostrando que a procura por ingressos não está tão alta assim. A FIFA até reduziu o preço de alguns ingressos para alguns jogos, né? Mas isso, só abrir um parênteses rápido, Fábio, talvez não tenha nem tanto a ver com o desinteresse pelo futebol e pela competição. A gente sabe, né, nos Estados Unidos, o Trump está com uma política anti-imigração muito forte, e eu vi algumas matérias na imprensa americana discutindo isso, que tem muito imigrante, o futebol lá é acompanhado principalmente pelos imigrantes, que está com medo de ir para os estádios, até por causa que se tiver alguma operação, alguma coisa, eles podem ser, enfim, presos ou até ter algum problema com a polícia dos Estados Unidos. Então, fecha parênteses, vamos voltar a falar aí do mundo da bola. O Borussia que tem, né, motivos, inclusive, para estar animado com essa Copa do Mundo, porque tem aí um dos artilheiros, né, do continente europeu, o Guirassy, né, o Guirassy, se você preferir, ele que fez 14 gols em 17 jogos nas últimas partidas do Borussia, né? A gente tem até uma tela para mostrar, mas antes de falar do que eu acho que pode ser uma surpresa, esses são os números do Guirassy, né? Eu peguei só os... Quanto, hein, que você fez? Eu peguei os gols dele só na última Champions League. Ou seja, ele fez 2 gols de cabeça, 9 com a perna direita, 2 com a perna esquerda. 11 gols dentro da área, 2 gols fora. E ele é apenas o segundo jogador da história do Borussia a ser artilheiro da Champions League. Ele fez 13 gols, o mesmo número de gols do Rafinha, né? Ele empatou com o Rafinha na liderança da última Champions League. E antes disso, né, antes do Guirassy, só o Haaland havia sido artilheiro com a camisa do Borussia, né? O Haaland que na temporada 2020-2021 fez 10 gols, né? Na frente do Mbappé, que fez 8, e do Neymar, quando ele ainda fazia muitos gols, ele que fez 6 gols naquela temporada, né? É claro que essa arte aqui do Borussia, né, que eu importei do site, eu não coloco o Rafinha, mas o Rafinha, sim, empatou, né, com o Guirassy aí nessa última Champions League. Então, assim, o Borussia chega realmente com credenciais importantes, né? O Guirassy também foi vice-artilheiro do último campeonato alemão. Ele fez 21 gols no campeonato alemão, 5 a menos que o Harry Kane, né, que foi o artilheiro com 26 gols. Então, assim, ele sabe fazer gol, realmente tem que ter muito cuidado aí com o Guirassy, né, principalmente, claro, a defesa do Fluminense, né, que tudo indica vai enfrentar aí o time do Borussia com ele, né? É aquela coisa, vamos ver até que ponto os europeus, nos primeiros jogos, vão colocar força máxima ou não em campo,
mas sem dúvida o Guirassy é um nome importante aí do Borussia para a gente ficar de olho. Alô, Thiago Silva, que vai enfrentá-lo no dia 17 em Nova Jersey. Detalhe, Borussia foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Barcelona, perdeu 4-0 na Espanha, venceu por 3-1 em casa com 3 gols dele. Então atenção, exato, Thiago Silva, porque esse duelo vai ser pesado. Vamos trazer então o Fluminense, já para a gente fechar esse confronto do dia 17, terça-feira, 13h, Edu. Renato Gaúcho espera recuperar Germancano, Facundo Bernal, Canóbio. E o que mais que a gente pode esperar do Fluminense, que sonhou também com o Cristiano Ronaldo, segundo o presidente Mário Bittencourt? Não, o Fluminense vem de boas partidas, né? No Campeonato Brasileiro, as últimas rodadas foram positivas para o Flu. O Renato vai dando a cara dele, né, para esse time do Fluminense. E agora, o Fluminense que já está treinando nos Estados Unidos, né? Vão ser até a estreia, e desde a chegada lá, 10 dias de treinamento ali pro Renato. Foi o primeiro time, desculpa, Edu, te interromper, primeiro time brasileiro a embarcar, foi na sexta-feira. Exatamente. E aí, assim, tudo indica que o Fluminense chega também para fazer jogo. Eu acho que dá para fazer jogo de igual para igual com o Borussia. É claro, tomando alguns cuidados, né? Principalmente fazendo um esquema para o jogo um pouco mais comedido, né? Um pouco. Não vou dizer que precisa fazer uma retranca contra o Borussia, mas precisa ter, claro, toda a atenção aí defensiva, né? Contra o time alemão, que eu repito, é um bom time, claro, sem dúvida alguma. Se a gente fosse elencar aí as forças, né, o Borussia, claro, é mais time que o Fluminense. Mas eu acho que dá para o Fluminense tentar encarar ali o Borussia, se não vencer, pelo menos um empate e tal. Agora, em relação a esse grupo, Fábio, a gente tem também o Mamelodi, né, que é da África do Sul, e o San HD, que é sul-coreano, e a gente tem até uma tela já para mostrar do Mamelodi, do time sul-africano, porque é o seguinte, tem pouca gente dando importância para esse time, e esse time pode complicar a vida dos adversários, viu? Primeiro que assim, na África do Sul, ele tem 8 títulos seguidos. Miguel Cardoso, que é português, é o treinador dessa equipe aí do Sundowns. E tem um brasileiro, tem um brasileiro, o Lucas Ribeiro, que é o artilheiro, um dos artilheiros desse time sul-africano, ele fez 16 gols aí na última temporada. É verdade que o Sundowns, na última Liga dos Campeões da África, foi apenas o vice-campeão, ele perdeu para o Pirâmides, né? Mas tem... por que eu chamo atenção para esse time? Porque esse time é de um milionário lá do setor de mineração, ele comprou o time já faz mais de uma década, deu para o filho dele coordenar, organizar e tal, e o time não... exatamente, e o time não para de ganhar, não para de acumular títulos. E por que eu acho que tem que ter atenção com o Mamelodi? Mamelodi é uma cidade, né, que fica perto de Pretória, ali na África do Sul. Esse time, Fábio, é mais ou menos a base da seleção sul-africana, que está fazendo uma eliminatória muito boa, deve voltar à Copa do Mundo, inclusive é uma das favoritas, né, para vencer a Copa das Nações lá africana, que vai ser disputada no fim desse ano. Então, assim, inclusive o goleiro do time é o goleiro titular da África do Sul, né? E, enfim, que é o Williams, né? Como está aí na nossa arte. Então, assim, eu ficaria um pouco preocupado aí com esse time aí do Sundowns. Tem que estudar direitinho, tem que mapear muito bem as jogadas ofensivas, porque ele pode complicar sim, né? Lembrando que esse time do Sundowns é chamado de The Brazilians, o apelido dele lá na África do Sul é The Brazilians. Primeiro, pelas cores, né? Eles usam o amarelo e o azul. E segundo, porque eles têm o estilo de jogo, né? Que eles o estilo com a posse de bola, com o toque, tentando envolver o adversário. Então, assim, olha, pode ser uma surpresa, viu? Eu chamaria atenção aí pro Mamelodi, porque realmente é um time muito bem organizado, né? Além do brasileiro, do Lucas Ribeiro, tem também o Marcelo Allende, que é um chileno, que também joga muita bola no meio-campo desse time sul-africano. E lembrando que o Mamelodi Sundowns estreia em Orlando
dia 17, 7 da noite, contra o Ulsan HD. O Fluminense, só para a gente não passar em branco a tabela, estreia contra o Borussia, dia 17, lá em Nova Jersey. Depois, no mesmo local, 21, pega o Ulsan, e aí fecha em Miami contra o Mamelodi. Mas e o Ulsan? Os coreanos podem aprontar com toda a sua disciplina? Eu acho que um pouco menos, viu? Com todo o respeito também ao futebol sul-coreano. É verdade que, em termos de seleção, né, a Coreia do Sul vem chegando à Copa, né, vem fazendo boas campanhas, inclusive cruzou com o Brasil, né, recentemente, numa das últimas Copas. Agora, a maioria dos jogadores sul-coreanos que vão para a Copa são jogadores que já estão na Europa, né? Então tem que fazer essa distinção. O Ulsan HD é o bicampeão coreano, e foi 3 vezes campeão desde 2022. Ou seja, é um time que, em termos de futebol da Coreia do Sul, está sempre ali nas cabeças, né? E só uma curiosidade, esse HD é uma abreviação para Hyundai Heavy Industries, que é a indústria vamos dizer assim, ligada a Hyundai, mas que é mais ligada a grandes obras de engenharia, né? A mineração, siderúrgica. Então, esse time, ele surgiu dentro da Hyundai, mudou de cidade ao longo da sua história e agora está em Ulsan, né? Ulsan é uma cidade da Coreia do Sul. E está na 3ª posição no campeonato coreano, está a 6 pontos do líder Jeonbuk no campeonato local. Edu, certeza que o Fluminense, com as suas caras novas também, Soteldo tá por lá, Renato Gaúcho no Mundial de novo, já foi campeão no outro formato com o Grêmio. Teremos grandes jogos e todos vão passar aqui na Flash Score. Grande abraço e até a próxima. Grande abraço e, claro, o Fluminense tem a obrigação de passar nesse grupo aí, por mais que seja perigoso esse time da África do Sul, mas ficar entre os 2 primeiros, eu diria que é quase uma obrigação do Flu, né? E lembrando que o primeiro do grupo F, que é o grupo do Fluminense, pega o segundo do grupo E. Grupo E que tem Inter de Milão, River Plate, Monterrey e Urawa Reds. Então, não vai ter vida fácil nas oitavas o primeiro colocado. Assim como o segundo também não, que aí ele pega o primeiro do grupo E. Enfim, esse é o Mundial de Clubes, amigo. Chegou, quer jogar, quer brincar? Tem que pegar a pedreira realmente, porque tem grandes clubes por aí. Grande abraço, Edu, até a próxima. Valeu, Fábio, abração, até mais. Valeu, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho, não esquece. QR Code pintou no cantinho da tela, é o nosso aplicativo para você ter informação na palma da mão e de graça. 0800. Um grande abraço e até a próxima.